foi até Israel. Quando chegou lá, ele viu uma menina. Quando a Bíblia diz menina, eu posso conjecturar que menina deve ser o quê? Uns 7, 8 anos, 9 anos, uma menina. Não uma mocinha, nem uma adolescente. Uma menina. Ele pegou aquela menina e levou para a casa dele para ser escrava da sua esposa. E conjecturando eu, aquela menina fazia todos os afazeres daquela casa. Deveria limpar a casa, deveria lavar, passar, cozinhar. E quando Naamã chegava no trabalho do seu afazeres durante o dia, eu creio que ele chegava em casa, tirava aquela armadura dele, guardava, e a sua esposa, esperando aquele homem chegar, sabia que aquele homem tinha um local no seu corpo que estava doente. Ele tirava aquela roupa, pendurava, sua esposa vinha para poder cuidar daquela lepra no corpo daquele homem. Eu creio que aquela menina, porque nós que temos criança, sabe que criança é um bicho curioso. Eu creio que ela olhou na frestinha na porta, viu aquela lepra no corpo daquele homem. Ela deve ter esperado aquele homem sair daquele quarto, daquela sala, para tomar um banho, e chegou até a esposa e disse para ele, igual está escrito aqui, eis que lá em Israel tem um profeta que pode sarar o meu Senhor. Irmãos, eu acho que se fosse, vamos trazer para o dia de hoje, você tivesse uma pessoa a qual te fizesse mal, será que você queria fazer o bem para essa pessoa? Se um dia chegasse um homem na sua casa e levasse a sua filha pequena, pegasse simplesmente a sua filha e levasse embora, eu creio que aquela menina não teve tempo de se despedir do pai, ela não teve tempo de se despedir da mãe, dos irmãos, se ela tivesse. Ela simplesmente foi roubada, foi embora, ser escrava. Ela foi ser escrava daquele homem. E mesmo ela sendo escrava, mesmo ela passando por dificuldade, mesmo aquele homem escravizando ela em momento nenhum ela quis o mal dele. Ela simplesmente podia falar, lá, ele está doente, ele está com uma lepra, e essa lepra vai levar esse homem à morte. Mas não. Ela foi lá e falou para a esposa dele, lá em Israel existe um profeta que pode curar o meu Senhor. Irmãos, o que eu pude entender, que mesmo com aquele homem fazendo maldade com aquela criança, com aquela menina, em momento nenhum ela deixou o mal falar mais alto no coração dela. Ela simplesmente, pagou o mal com o bem. Ela não quis o mal dele. Ela poderia deixar ele morrer. Não, ela quis o bem dele. Vai lá, lá em Israel tem um homem. Aí, como diz na palavra, que Naamã pegou, quer dizer, igual eu estava estudando aqui, para quem sabe, palavra de escravo não tem valor nenhum. O escravo simplesmente fala e no falando é a mesma coisa. Mas quando Deus está no negócio, a palavra de um escravo, Deus faz ter valia. Assim é na minha e na sua vida. Às vezes Deus olha, as pessoas olham para mim, olham para você e ninguém dá nada por você. Lá vai uma pessoa assim. Mas Deus fala, não, aquele lá é o meu servo. Aquela lá é a minha serva. Glória. Nós temos muito valor para o Senhor. E Naamã foi até o rei da Síria, chegou lá e falou, rei, lá na minha casa tem uma menina. E a menina falou para mim que se eu for lá em Israel, eu vou ser curado. Irmãos, o rei da Síria achou que o homem que ia curar Naamã era outro rei, que era o rei de Israel. E o rei de Israel fosse curado, só que não era o rei, era o profeta. Era Eliseu que iria curar aquele homem. Deus iria usar Eliseu para curar. Portanto, que quando Naamã chega até Israel com aquela carta, o rei simplesmente olha aquela carta. Eu creio que ele ficou com medo, ele rasgou as suas vestes. Porventura sou eu Deus para curar? Aleluia. Porventura sou eu Deus para curar sua lepra? Gente, é igual ele estava tão acostumado com o povo da Síria, que ele
querer morte, querer problema, que ele achou que Naamã estava indo até aquele lugar para poder arrumar problema com ele. Não, ele só queria uma ajuda. Muitas das vezes nessa vida a gente está tão acostumada com tanta gente ferrando com a gente, que às vezes a pessoa só quer uma ajuda. Mas você está tão magoada com o mundo, você está tão magoada com os problemas, que você vai achar que aquela pessoa quer chegar até você para o teu mal. Não, ele só quer. Deus está enviando até você para você dar uma ajuda. Aleluia. Quando chega lá naquele lugar, ele se rasga todo. Eu creio, conjecturando eu, que alguém ouve e fala assim: epa, peraí, acho que quem pode ajudar esse homem é Eliseu. Só que eu tive estudando na palavra que antigamente os profetas, né, pastor, ficavam no palácio. Eles ficavam, eu acho que eles trabalhavam e eles moravam dentro do palácio. Só que Eliseu não. Porque no palácio você tem que fazer e falar o que o rei quer. Você só pode fazer e falar o que o rei quer. Mas Eliseu não, ele falava o que Deus mandava. Aleluia. Ele só falava o que Deus determinava. Deus determinava a Eliseu, é X, e Y não vai entrar e ponto. Por isso que ele não estava no palácio, ele estava assim na sua casa. Quando chegou lá o rei de Israel falou: ó, Eliseu não mora aqui não, mora longe daqui. Ele entrou no carro, pegou os cavaleiros e foram até a casa de Eliseu. Irmãos, que eu pude entender nessa palavra, Naamã era um homem tão assim, como é que eu vou te explicar? Ele era um homem tão poderoso, ele estava acostumado todo mundo a baixar a cabeça para ele estava acostumado com todo mundo fazer o que ele queria. Eu creio, conjecturando, que ele foi no meio da rua naquele carro assim: bom, quando eu chegar lá, ele vai vir até a mim, ele vai botar a mão no meu corpo, na parte que está doente, e o Deus dele vai me curar. Só que Eliseu era um homem tão ligado com o Senhor, que ele sabia que ele iria. Deus já tinha falado com ele. Ele foi. Quando ele chegou até a casa de Eliseu, Eliseu pegou, eu creio que foi que Eliseu pegou um jovem. Ó, vai lá na porta, diz para ele ir lá no rio e descer 7 vezes. Não é uma, não é 2, não é 3, é 7. Eu creio que Naamã ficou assim. É igual está escrito aqui na parte 11. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizer: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, se pôr de pé diante de mim e passará a mão e invocará a minha cura. Só que ele não foi, irmão, ele não foi. Ele mandou o mensageiro ir lá e falar para ele: ó, vai lá e manda ele ir lá se banhar. Ele vai e Naamã vai falar: gente, como é que eu vou para aquele rio sujo, água barrenta? Eu, por um acaso, não posso ir lá no rio, perto da minha casa, que é mais limpo? Mas eu creio que Deus queria que ele fosse lá, porque Deus queria tratar algo nele. Para vir a cura daquele homem, primeiro era necessário tratar algo. Aleluia. Muitas das vezes eu e você estamos pedindo, Deus ainda não fez, porque Deus tem algo para tratar na nossa vida. Porém, Naamã, ele estava acostumado a vencer batalhas externas. Aonde ele ia, ele ganhava a batalha. Porém, ele estava sofrendo uma batalha interna, a qual ele estava perdendo aquela luta, porque ele achava que ele podia fazer acontecer, ele não podia fazer acontecer nada. A batalha dele era interna, que eu creio que todos os dias, imagina, você chegar em casa, depois de um dia de trabalho cansativo, você tirar sua roupa, olhar aquilo ali está te corroendo, aquilo ali está comendo a sua carne e você nada pode fazer. Ele foi lá. Só que ele achava que chegasse lá, Eliseu ia receber ele de braços abertos. Não, vem cá, vamos morar com ele. Já estava acostumado, mas não era isso que ele ia fazer. Ele mandou o mensageiro e ele foi lá. Irmãos, o que Deus falou comigo, muito forte. Por que ele teve que mergulhar 7 vezes? Porque com Deus, quando você, todo mergulho nunca é em vão. Toda vez que você mergulha em algo, você não está mergulhando em vão. Deus está tratando de algo. A primeira vez, o primeiro mergulho, Deus estava tratando do orgulho
Aleluia. Porque ele era orgulhoso, porque ele ficou chateado, indignado, porque eu não fui atender ele. E não era do jeito que ele queria, era do jeito que Deus queria. O segundo tratamento dele era a soberba dele. Ele era uma pessoa boa, como está dizendo na Bíblia. Ele era uma pessoa até boa. Ele era bacana, mas ele era soberbo. Assim é na minha e na sua vida. Hoje em dia tem pessoas que é até legal, mas pensa que é melhor que você. Aleluia. E não é assim. Todos nós somos iguais. Glória a Do Deus. maior ao menor. Porque quando morrer, vamos todo mundo para o mesmo lugar. Você não vai para um lugar diferente do meu, eu não vou para um lugar diferente do teu. Então, o segundo mergulho de Naamã era para quebrar aquela soberba dele. O terceiro mergulho dele era para quebrar aquela arrogância. Eu posso, eu faço, quem manda sou eu. Você não tem direito de falar nada. Eu posso tudo. Deus falou com ele, vai lá, filho, terceira vez, terceiro mergulho, estou eu quebrando a sua arrogância. Quarto mergulho, Deus estava tirando dele a idolatria. Deus estava quebrando na vida dele. Quinto mergulho dele, Deus estava quebrando a prepotência dele. E conforme você vai lendo na palavra, você vai descobrindo as coisas. Terceiro mergulho, a autossuficiência. Só ele podia, só ele fazia, só ele era o cara. Ninguém mais era nada, era ele. Sétimo mergulho, Deus limpa a lepra dele. Aleluia. Deus já tinha quebrado o orgulho, Deus já tinha quebrado a soberba, Deus já tinha quebrado a arrogância, Deus já tinha tirado da vida dele a idolatria, a prepotência, a autossuficiência. Aí Deus Aleluia. fala e diz, agora sim, filho, agora você está pronto. Glória. Aleluia, Deus. Assim Deus fala para mim e para você nessa noite. Se você tem pedido a Deus algo, ainda não aconteceu, alguma área da sua vida Deus está tratando. Eu creio. Cada mergulhinho que você vai e volta, é Deus tratando. E Deus não queria simplesmente que ele botasse só o pé, ou abaixasse o rio, pegasse a água e botasse aonde estava doente, com lepra, não. Deus queria que ele mergulhasse, porque não existe você entrar dentro de um rio, mergulhar e se molhar por completo. Porque na palavra do Senhor nós temos
embora, ele ia sair dali do mesmo jeito que ele veio. Ele ia sair dali com o mesmo problema que ele foi. Mas o que? Os servos dele foram fiel a ele, por quê? Porque ele era um bom Senhor. Eu creio que aqueles homens gostavam dele de coração e queriam bem dele, queriam a cura dele. Eles foram servos fiel a ele. E eles foram amigos. E o que mais me chama a atenção aqui foi esse profeta, que em momento nenhum ele deixou que... Ele teve medo daquele homem. Eu creio que lá na Síria muita gente tinha medo de Naamã, pela postura dele, pelo que ele era naquele lugar. Um homem muito poderoso. Olhavam para ele e tinha medo. Mas ele, em momento nenhum, ele teve medo. Ele simplesmente nem quis olhar para ele. Ó, vai lá e desce. Em momento nenhum. Irmãos, é o que eu pude entender. Neemias Naamã estava acostumado a todo mundo fazer o que ele queria. Ele simplesmente, ele recebia, falava as coisas e as pessoas iam lá e faziam o que ele queria. Só que a cura dele era tão importante na vida dele que ele simplesmente foi lá e obedeceu. Deus manda eu e você fazer algo. Será que nós temos obedecido? Feito o que realmente Deus tem pedido? Aleluia. Será que nós realmente temos falado e feito aquilo que Deus nos tem ordenado? Porque ele era para ter desistido. Se ele tivesse desistido, ele não teria a cura dele. E em momento nenhum ele não desistiu, ele obteve a cura. Ele saiu dali curado. Portanto, que ele voltou até a casa do profeta, Eliseu, para agradecer. E ele foi lá para pagar. Muitas das vezes, muitas não, todas as vezes, Deus ele não abençoa a minha, a sua vida, ele não cobra nada. Só basta, como o pastor falou que hoje, nós temos fé. Quando nós temos fé, a gente vai além.
sua. Aleluia, Deus. Quando recebe semente, você ama ele de coração, uma coisa pequenininha que acontece na vida do seu irmão, para você também é uma coisa muito grande. Porque Deus, ele é assim. Ele trabalha na simplicidade. Às vezes, para outras pessoas, é um menino. Não é nada, é só um menino. Mas para eles, é uma felicidade muito grande. Aleluia. Foi uma coisa, uma conquista muito grande. Igual eu falei para ela, tá com 4 meses, né? 5 meses. E já é amado. Aleluia. Todo mundo já está esperando o dia do pai não chegar até aqui para nós vermos o rosto dele. Aleluia.